Chegamos a Gênesis capítulo 44, continuando aqui com a história de José. E o que que nós temos antes de Gênesis 44? Nós temos que José se tornou governador do Egito, o segundo depois de Faraó, para administrar os 7 anos de fartura que ia ter na terra e os 7 anos de escassez. E aqui nós vamos ver que está relatando o segundo ano de escassez na terra. E os irmãos de José foram até o Egito para comprar alimento. Então, da primeira vez eles foram, José reconheceu eles, eles não reconheceram José. E José disse que só aceitaria eles retornarem novamente se trouxessem o irmão mais caçula deles, que era Benjamim, e manteve preso o irmão dele, Simeão, que seria o quê? Como fiança para isso. Então eles já tinham voltado a segunda vez para comprar alimentos. Foi a segundo momento que José teve um encontro com eles, soltou Simeão e também banqueteou com eles, e agora eles estavam voltando de volta para sua casa em Canaã. Então, desse momento em diante que vai começar o capítulo 44. Agora, o que que eu quero antes de começar o capítulo 44 ter comunhão com vocês? Vocês veem que José não se apresentou logo no início a seus irmãos. Ele fez o que? Uma estratégia. Dentro dessa estratégia, ele foi o que? Consolidando a reconciliação dentro dele e também foi testando o caráter dos seus irmãos, porque ele conhecia seus irmãos quando ele tinha 17 anos. Aqui, provavelmente, ele está com seus 37 anos. Então, olha, se passou aqui, bem dizer, 20 anos, né? Então, o que que nós temos mais de 20 anos? Porque ele tinha 17, agora tem 37. Então, o que que nós vemos aqui? Ele testando o caráter dos seus irmãos. Será que os meus irmãos são aqueles os mesmos que tinham ódio de mim, que me venderam, até pensaram em me matar, que não tiveram dó do meu pai ao ver a minha ausência? Será que eles também têm ciúmes de Benjamim? Será que eles têm apreço pela vida de Benjamim? Será que eles também não podem tirar a vida de Benjamim? Então havia muitas indagações no coração de José. E José aqui estava testando quem eram os irmãos dele, principalmente em relação a Benjamim, e se realmente o seu pai vivia. Então, José estava testando o caráter de seus irmãos e com as intenções voltadas a Benjamim. E o que que nós vamos ver nesse capítulo também? Rubens Rubens era o primogênito de Jacó, mas nós não vemos nesse capítulo Rubens tomando a frente, o direcionamento. Quem nós vemos tomando o direcionamento? Judá. E também no capítulo 43, nós vemos Judá tomando a frente junto a falar com seu pai para levar Benjamim. Então, aqui nós já estamos vendo também Judá mais na liderança. E nós vemos um Judá diferente aqui. Um Judá preocupado com o pai, um Judá preocupado com Benjamim, com seu irmão mais novo, mesmo sabendo da predileção do seu pai quanto a Benjamim. Nós vemos um Judá querendo pagar um preço. Agora imagine como Judá passou todos esses anos com uma consciência pesada. E o que também a história de Judá nos mostra? Lembra que ele saiu da casa do pai dele, Judá, e foi morar em outro lugar e casou com uma mulher. E ele teve 3 filhos. Os 2 primeiros filhos dele morreram e não tiveram filhos, que era com Tamar. E aí depois ele falou que ia dar o terceiro filho para Tamar, não deu, e Tamar fez um plano, coabitou com Jacó e teve 2 filhos. Inclusive, desculpa, coabitou com Judá e teve 2 filhos. E Judá disse que ela foi mais justa do que ele. Então, Judá, ele sabia o que era perder não só um filho, ele sabia o que era perder 2 filhos.
ele tinha dor de perda de pai. Segundo, ele também enganou a mulher e depois foi enganado. Então, ele também passou por todos esses emaranhados familiares e com certeza ele teve um amadurecimento nesse emaranhado. Ele soube o que é ter dor realmente de perda e ele não queria ver mais essa dor na face de seu pai. Então, agora vamos dar uma olhada no capítulo como um todo, com esse pano de fundo. Então José disse que os seus irmãos voltassem para Canaã e pediu ao seu mordomo para colocar o máximo de alimentos que eles pudessem carregar e que devolver o dinheiro em cada saco, colocar o dinheiro de volta, que eram as pratas, né? E aí ele também fez uma seguinte coisa, olha, a minha taça de prata você vai colocar na boca do cereal do mais jovem, do mais moço, que era Benjamim. E assim eles foram embora. Quando eles não estavam não muito longe, José mandou avisar o seu mordomo, seu servo administrador, para ir atrás deles e falar com eles que eles não foram justos para com José, que eles tinham levado a taça do governador, a taça que bebe para fazer adivinhações. No Antigo Egito, eles tinham os governadores, os reis, o faraó, nas taças eles faziam adivinhações, eles jogavam muitas vezes um olhinho ali em cima do vinho, jogavam uma outra coisa, mexia e conforme dava aquela imagem, eles faziam as adivinhações. Então, era uma taça tanto para beber quanto fazer adivinhações. E aí o servo de José foi até eles e falou: olha, vocês pagaram mal aquilo que vocês ofenderam meu senhor, vocês cometeram uma ofensa ao meu senhor. Mas eles replicavam prontamente: por que meu senhor nos fala dessa maneira, longe de nós cometer tamanha ofensa ao nosso senhor? E aí, realmente, eles foram abrindo os sacos do mais velho ao mais novo. Aí, quando chegou no saco de Benjamim, o que estava lá? A taça de José. Quando eles viram isso, que a taça de José estavam ali, eles rasgaram as suas vestes. Rasgar as vestes é como rasgar o coração de desespero, é de não se conter no que está acontecendo, é algo assim que eu tô me rasgando por dentro. E aí nós vemos, né, ele se rasgando. Olha quanto amadurecimento de experiências, de poder se perceber. Quem rasgou as vestes e ficou muito mal quando recebeu a mensagem que José tinha sido provavelmente atacado por um animal e comido por um animal, Jacó. E agora os irmãos aqui rasgando as vestes em comoção, porque falou assim, eles falaram, olha, em quem for achado a taça, Judá falou, em quem for achado a taça do meu senhor, que seja morto, e nós todos vamos ser de escravos. Então, olha o cuidado que nós temos que ter ao declarar as palavras. Muitas vezes nós declaramos palavras que vão contra o nosso futuro, que trazem maldição, inclusive. Aí eles retornaram para o Egito. Imagine a hora que eles estavam retornando. Como o coração deles estavam. Eles deviam estar muito desesperados, né? E com certeza eles estavam falando para eles mesmos, conversando entre eles. Deus quem mostrou a falta dos seus servos, porque assim, Deus está nos punindo pelo que já fizemos e hoje nós estamos recebendo a paga. E assim eles voltaram lá e foram se encontrar com quem? Com José. E quem tomou a frente para falar com José foi Judá. E Judá falou assim: Senhor, longe a sua cólera, mas eu vou lhe falar algo. E ele falou: eu tenho um pai idoso, que ama muito esse menino, que é nosso irmão caçula. Ele nasceu da velhice do meu pai, né? Olha agora como eles aceitam Benjamim, eles enxergam Benjamim diferente.
e ele diz: morreu o irmão deste, né? Você vê que ele nunca falou para José, para o governador, que o nome do que morreu era José, e nunca eles confessaram que eles venderam o irmão dele para uns ismaelitas, para uma caravana de ismaelitas que está passando. Por que esse dado é importante? Porque nós vamos ver amanhã, em Gênesis 45, a forma que José se apresenta, tá? Então, então a Judá começou a falar do pai, tudo, que o pai vai morrer de desgosto e ele não vai suportar de ver esse desgosto do pai, porque o pai já tinha tido muito desgosto na perda do primeiro filho. E falou: nós não podemos retornar ao nosso pai sem levar o nosso irmão caçula. Então, teu servo, meu pai, nos orientou, quer dizer, Jacó nos orientou, Judá falando, né? Vós bem sabeis que minha esposa só me deu 2 filhos. Um deixou, e eu penso, foi esquartejado, e não o vi até hoje. Quer dizer, olha, ele pensou, foi esquartejado, porque não tinha certeza do que tinha acontecido com José, e não o vi mais até hoje. Então, Jacó já trazia essa tristeza também. Imagine Jacó pensando: mandei meu filho para longe para olhar os irmãos deles, que era pastor de ovelhas, para me trazer notícia. E mandei esse menino sozinho para um lugar e provavelmente, né, como foi pego por um animal. Então, José também tinha esse sentimento de amargura dentro de si. E aqui, o que nós vemos? Agora, o Benjamim, ele está o quê? Passando por essa aflição dele ficar detido ali com José. E Judá diz assim: aceita que teu servo, eu, Judá, fique no lugar do rapaz de Benjamim, e os meus irmãos volte com segurança. Como poderia eu retornar à casa de meu pai sem ter comigo a Benjamim? Não quero ver a terrível infelicidade que se abaterá sobre meu pai. Então, nós vemos aqui um Judá preocupado com o pai, preocupado com Benjamim e se dando no lugar de Benjamim e dos irmãos, para que os outros tenham um bom destino. Então, nós estamos vendo aqui José presenciando mudança de caráter dos seus irmãos, sabe? José precisava desse teste porque ele tinha que ter certeza que eles não estavam tentando contra Benjamim e que também eles consideravam seu pai. José viu agora, não viu mais um irmão quando ele tinha 17 anos. E aqui eu quero fazer uma alusão, mas é um sentimento meu, que ao ler isso, tendo comunhão com o Senhor, eu fiquei refletindo. Mas é um sentimento meu, tá? Então, põe no coração de vocês e faça uma triagem, porque o Senhor fala de determinadas maneiras, de determinadas formas. E de que forma ele me falou um pouco sobre todo esse episódio que vem acontecendo. Lembra quando Jesus ressuscitou? Quando ele apareceu para os discípulos estavam na casa com as portas, janelas fechadas. Imagine como os discípulos estavam. Primeiro, eles perderam o seu guia, o seu pastor. Todo ali, Israel, Jerusalém, o que? Tinha mandado matar, crucificar Cristo. Então, provavelmente, eles também estavam com medo de serem acusados. Pedro negou o Senhor 3 vezes, e negou o Senhor 3 vezes para servos, para pessoas comuns. Não foi para a autoridade que Pedro negou. Nós também temos que todos os discípulos foram embora, ninguém ficou perto de Cristo quando foi crucificado. Só é falado na palavra sobre as mulheres e sobre João, que estava próximo à cruz. Nós também temos que as mulheres foram até o túmulo e não viram Jesus, e o Senhor se anunciou para Maria, dizendo que ele vive. E ela foi falar ao Senhor. E eles foram até o túmulo, mas ainda não teve uma confirmação no coração deles. Eles estavam
tristes, com medo, sem direção, desanimados, desapontados, com medo. E o medo fecha toda a nossa capacidade de raciocinar, porque eles poderiam lembrar das palavras que eles tinham ouvido do Senhor, que depois de 3 dias ia ressuscitar, que ia acontecer isso, mas o medo não permite. O medo fecha a nossa capacidade de analisar, que é no nosso cérebro neocórtex. E eles estavam trancados ali, até que Jesus aparece com a porta fechada. E aí o Senhor mostra as marcas nos pés e nas mãos, e mostrando que Ele é Jesus. Então isso me fez uma alusão aqui, porque os irmãos de José estão assustados, envergonhados, sem direção, desanimados, com medo, não sabem o que fazer. E no capítulo 45 nós vamos ver que José se apresenta a eles. Então, o Senhor começou a me dar esse coração, desse sentimento. E o segundo sentimento que o Senhor me deu a respeito dessa passagem, é mais complexo ainda esse sentimento. Mas nós temos quando, nos finais dos tempos, quando vai vir novos céus e nova terra, quando vai vir Nova Jerusalém, vai haver o milênio. No milênio, o inimigo vai ser preso. Satanás vai ser preso e vai haver o que? Vai ter um governo sobre os povos. Quem serão esses povos? A palavra fala que são aqueles que vão servir águas aos meus pequeninos. Então são pessoas que vão ter o coração aberto para o Senhor. Esses povos vão ser governados por esses 1000 anos. Essa passagem que eu estou falando, ela é bem complexa. Estou falando uma coisa muito por cima e alguns biblistas creem dessa forma. Mas esse sentimento que eu botei agora junto a José, sou eu que estou falando. Então, com bastante discernimento, ouvem isso. E se não fizer sentido, descarta do teu coração, tá? Então, aqui vai haver por 1000 anos os povos vão ser governados. Vão ser governados por aqueles que reinaram em Cristo. Mas depois de 1000 anos, o inimigo vai ser solto. E esses povos vão ser tentados e vários deles vão ter o coração corrompido. Quer dizer, mesmo eles vivendo esses 1000 anos na presença ali do Pai, de Jesus, com outra forma de governo, um governo de misericórdia, quando o inimigo vier, eles vão ter testados e muitos vão voltar o seu coração a não olhar para Deus. Então, é como se fosse um teste para ver se essas pessoas mesmo que vai no seu coração, se elas querem mesmo o Senhor. E aqui, olhando para essa passagem, como a gente vê José testando seus irmãos para com Benjamim, para com Jacó, o seu pai. Então, para com o seu irmão mais novo. Aqui ele está testando para ver se houve uma mudança de coração. Então, o que nós vemos? Várias situações acontecem conosco também. Não estou dizendo todas, mas muitas delas com certeza têm a permissão de Deus, porque o Senhor, Ele quer purificar o nosso coração de todas as coisas que tomam o lugar dele e todas as coisas que nos levam a caminhos longe deles, a caminhos equivocados. Que possamos consultar o nosso coração e falar: Senhor, sonda o meu coração e tira de mim tudo aquilo que atrapalha de fazer a escolha da árvore da vida.